demais por conta da inclusão, tá? Mas aí as debatidoras vão conversar melhor e vamos todos aprender com elas, tá bom? Lidando com a inclusão no dia a dia escolar. Hoje nós temos a professora Luciana Cury, pedagoga graduada pela Unicamp e com especialização em escolarização e diversidade pela USP. Atuação na coordenação de projetos de formação de docentes e em programas de inclusão social para adolescentes e jovens de baixa renda. Experiência como diretora em escola pública e em escola de educação especial, bem como em projetos que assessoria de implementação das políticas públicas da educação inclusiva. Muito obrigada, Luciana, pela presença. Também temos a professora Mariana Tereza Mantuan, pedagoga, mestre e doutora em educação, professora do programa de pós-graduação em educação da Faculdade de Educação da Unicamp em São Paulo, coordenadora do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino e Diferença, LEPED, Unicamp. Professora, muito obrigada pela presença, viu? Vamos aqui votar a dinâmica. As professoras vão expor cada uma o seu conteúdo em aproximadamente 40 minutos. Aí nos sobra um tempo para que sejam enviadas perguntas. O que vocês preferem? Que façamos as perguntas por escrito e assim as professoras vão respondendo, e aí a gente ganha mais tempo? Ou vocês preferem que eu abra o microfone e a gente estipula um tempo para cada pergunta e resposta? Por escrito, levantem a mão, por favor. Ganhou. Não. Microfone. Extensões. É direito de fala, porque se absteve. Então tá bom, por escrito, tá bom? E aí a gente pede para que as professoras, se possível, as questões que não der tempo de responder, que ela os faça via e-mail, a gente pode encaminhar depois. A gente estuda como a gente faz isso depois, tá bom? Boa palestra a todos nós. Quem vai começar é a professora Luciana, tá? Boa tarde. Quero agradecer o convite, feito pelo seu empenho aqui na presença da Priscila e também agradecer à própria professora Maria Tereza, que para mim foi bem interessante a gente estar aqui junto, que vocês ouviram, eu me graduei na Unicamp, na época da professora Maria Tereza já atuava como docente, participei da fundação do LEPED, junto com a Egler. E vou dizer para vocês aqui tranquilamente, antes que ela mesma conte, que as minhas habilitações, porque eu me formei no século passado, literalmente, em pedagogia, em 1995 eu me formei. E naquela época, quem fez pedagogia nessa época, lembra que a gente tinha habilitações que a gente escolhia, A gente fazia 2 anos de núcleo comum e depois a gente optava por uma habilitação, que seria uma especialização já dentro da própria formação. E eu optei por administração escolar e orientação educacional. Eu não fiz, na época, a chamada habilitação em educação especial, E eu sempre provoquei a professora Maria Tereza, era uma brincadeira sem graça da minha época com ela, porque todas as minhas amigas faziam a habilitação com ela e eu não. Então eu estava sempre na porta esperando as meninas saírem da aula dela. E eu dizia que quando eu fosse diretora, aluno com deficiência não ia estudar na minha escola. E era uma brincadeira sem graça, eu falei, gente, pelo amor de Deus, Obviamente, uma brincadeira bem sem graça. E que não se sustentou, obviamente, porque assim que eu ingressei dentro de escola pública, e estou aí há 20 e tantos anos trabalhando como diretora, coordenadora, vice, fui fundadora do laboratório, junto com a professora Maria Tereza e outros tantos alunos, a pauta da inclusão sempre esteve presente porque uma das questões que eu reconheço na formação que eu tive de pedagogia é que não havia discussão do se era direito ou não. Era dado o direito das pessoas com deficiência, já desde aquela época. De 90 a 95, quando eu me graduei na pedagogia, não existia a possibilidade da reflexão se eles tinham ou não que estar na escola regular. Aqui, na nossa graduação, aquilo já estava resolvido. Sim, tem que discutir como e através de que maneira. E mesmo não fazendo a habilitação específica de discutir essas questões, a minha prática como pedagoga sempre foi pautada pelo respeito ao direito dessas crianças de estarem dentro da escola. E estarem com qualidade, Não é estar com a café com leite, Não é vaso de samambaia na entrada para ficar bonito na foto,
era de fato estar e estar aprendendo, o que todo mundo estava aprendendo. Então, eu de fato tenho muito orgulho da formação que eu recebi, porque nos últimos 25, 27 anos eu tenho trabalhado a partir da perspectiva da educação inclusiva, mesmo antes dela ter um texto político, um decreto de AEE, etc. Mas, como a Priscila falou, lá pelos idos de 2005, eu estava um tanto angustiada com a questão da diversidade, né? Era muita diversidade para eu lidar como diretora de escola. Tá? Tinha a questão da deficiência, tinha a questão étnica, tinha a questão religiosa, tinha a questão de gênero. Algumas dessas questões nem tinham os nomes que tem hoje. Tá? A equidade ainda não era um termo que a gente usava, a gente ainda falava da diferença, não da diversidade. Depois a gente teve esse debate. Em 2005 eu fui atrás de uma especialização, concomitantemente com uma outra, aí sim, como aluna da EGLER, uma disciplina lá da pós-graduação, que eu acompanhei como ouvinte, para dar conta dessas questões, porque indubitavelmente é direito, mas a gente tem que pensar em como se concretiza esse direito. Senão a gente fica no nível do discurso. Tá? Hoje, a proposta que foi passada para nós é falar sobre esse título aqui, né? Lidando com a inclusão escolar no dia a dia. Com a inclusão no dia a dia da escola. E aí, quando me deram esse tema, eu fiquei pensando como que eu vou abordar isso com vocês, né? Que são meus colegas e minhas colegas de trabalho. Né? Porque se eu fosse pensar no dia a dia como o aspecto cotidiano do que acontece dentro das escolas, eu estaria impedida de fazer qualquer fala com vocês, porque eu não estou no cotidiano da escola de vocês. Eu não estou no dia a dia da escola de vocês. Né? Eu não sei o que está acontecendo na escola de vocês agora, quarta-feira, 2 e tanto, quase 3 horas da tarde. Se vocês fecharem os olhos, vocês sabem dizer. Né? Quem foi trabalhar, quem não foi, que aluno está lá, qual é a mãe que provavelmente vai procurar você justo no dia que você não está lá. Né, quem está na gestão, essas coisas, a lei de Murphy funciona bem dentro da escola, né? Vocês sabem onde está batendo o sol no pátio da escola de vocês agora. Eu não tenho esse cotidiano de escola de vocês. Tá? Essa vida diária que se partilha dentro das unidades escolares. E é uma vida diária importantíssima, porque a partir do momento que se constitui um grupo de pessoas que trabalha dentro daquele limite de muro, né, dos muros daquela escola, se forma uma cultura, porque seres humanos têm a tendência a se organizar e criar imediatamente um clima daquele grupo, né, uma característica daquele grupo. E a gente sabe disso, talvez a gente não consiga localizar, mas a gente sabe dizer, nossa, trabalhar naquela escola é uma delícia. Às vezes a gente pergunta por quê, e assim, não, porque é gostoso, lá é diferente. É escola, tem sala de aula, tem pátio, está coberto, não está, tem merendeira, tem, né, o vigilante do portão, tem gente em licença, tem gente que não está em licença, está faltando carteira naquela sala. Parece a mesma questão, mas tem algo nas escolas. E este algo vem das pessoas que ali se reuniram. E eu queria, então, começar já a definir o que eu chamei de definir um trajeto para a minha fala. Tá? Eu não vou falar do que é comum a todos os dias, porque eu não estou partilhando esse comum dos dias de vocês. E este comum dos dias de vocês é importantíssimo para a gente discutir inclusão. Tá? Eu me proponho a discutir com vocês o que é básico das escolas todas. Básico não no sentido de o mais simples, do menos complexo, mas do que é de fato base, do que é fundamento, do que é alicerce. Porque se no cotidiano das escolas tem algo que eu não consigo alcançar, porque eu não estou junto com vocês, existe algo que, mesmo não estando junto com vocês, eu consigo acessar. Que é a minha proposta aqui, de discutir o que, independentemente das condições particulares das escolas onde vocês trabalham, existem questões que são fundamentais e são, sim, generalizáveis para todas as escolas. Esse mesmo movimento da gente respeitar o que é particular de cada instituição, de cada escola, e o que é basilar, o que é fundamental, né, alicerce para essas mesmas escolas, eu quero chamar a atenção para vocês que já é um dos princípios para a educação inclusiva. Eu não posso aqui me atrever a generalizar nada da condição da deficiência. Eu não posso dizer para vocês, por exemplo, toda pessoa surda é teimosa. Isso é uma generalização absurda. Por quê? Personalidade, caráter, jeito de ser
é da subjetividade daquele indivíduo. Tá? Então, existe algo da deficiência que eu não posso generalizar. Eu não posso afirmar para vocês que toda a criança com síndrome de Down de 6 anos é capaz de ou incapaz de. Essa é uma afirmação impossível de ser feita, né? Porque há a particularidade de cada criança, ao modo como essa subjetividade se formou com e na deficiência. Agora, existem questões também, ao mesmo tempo, em relação à deficiência, que eu posso fazer afirmações generalizáveis. E eu me atrevo a dizer que o que eu localizo como sendo geral e incomum a todos é o que a gente localiza nas teorias de psicologia cognitiva, que é o potencial cognitivo de todos os indivíduos humanos. Isto está dado para todos os indivíduos e a deficiência não os retira desse potencial. Então, esse mesmo movimento que eu vou fazer para discutir a escola é o movimento com que eu analiso a deficiência. Existe algo que é particular e também, vou dizer, subjetivo da escola, mas existe algo que é fundamental, que é alicerce, que tem que estar presente. Existe algo na deficiência que é subjetivo daquele indivíduo, depende da história de vida dele, de como ele se constituiu naquela deficiência e com aquela deficiência, mas existem questões que eu posso, a priori, tratar como XPTO, porque são questões generalizadas. Então, é este o trajeto de discussão que eu quero fazer com vocês aqui hoje. Eu me proponho a trazer para vocês, para também não ficar numa fala generalizável, mas tão geral que não atende a nenhuma expectativa, né? A trazer um conceito para vocês, que eu entendo que é um conceito que dá o norte para a nossa ação dentro de uma unidade escolar que se pretende inclusiva, e vou fazer uma proposta para vocês de localizarem uma das pessoas que está dentro da escola a função de capitanear esse processo de construção de um ambiente inclusivo. Então, essa é a minha proposta de trabalho para vocês. Um conceito e uma pessoa. Tá? Vou discutir como eu entendo que este conceito e esta pessoa são os disparadores de qualquer escola aqui que se queira e que pretenda ser inclusiva. Tá? Pensando nisso, que o que eu vou discutir não é o cotidiano de vocês, porque me é impossível fazer essa discussão, mas eu vou discutir o que é essencial para qualquer escola. Tá? Acho importante também a gente retomar que não é desconhecido de mim, de ninguém, da Priscila, da Egler, de nenhum de vocês, que a escola ela não existe numa redoma. Né? A escola, principalmente a escola pública, ela tem um contexto social e ela é palco de tudo que está acontecendo dentro da sociedade. Né? Todos os dilemas morais, de valores, pedagógicos, né, que acontecem dentro de uma sociedade, da nossa sociedade, elas estão dentro das escolas, porque as pessoas vivem isso lá fora e trazem para dentro quando estão dentro da escola. Então, não podemos ser ingênuos. Né? A escola não é um espaço livre de contradição e livre de embate. E precisamos lembrar de qual é o papel da escola pública. Tá? Isso eu vou explorar um pouco mais no conceito, quando acho que a gente vai adiantar um pouco. Então eu queria trabalhar com vocês, definir esse que eu chamo de essencial. 3 níveis de gestão dentro da organização da educação. Nós temos uma, que eu vou dizer já para vocês, que ela é fora da escola, ela é extraescolar, que é a gestão política que a rede de ensino faz, seja na rede particular, né, dentro dos sistemas, por exemplo, de ensino particular, né, esses sistemas apostilados, tem sempre uma unidade central que norteia os sistemas. No Estado e no município a gente tem secretarias, os departamentos de educação, então é isso que eu estou chamando de gestão de rede de ensino. Esse nível de gestão faz a gestão da política, de como nós vamos trabalhar, como vai ser a atribuição de cargos, quando que vai abrir concurso, quando não vai abrir concurso, como é que nós vamos destinar recursos, como é que a gente vai lidar com os resultados das avaliações externas, como é que a gente vai fazer programação junto ao departamento de obras, né, e manutenção das prioridades das escolas, como é que a gente vai negociar merenda, ou seja, é a gestão política. Tá? O que eu vou abordar aqui hoje é o que acontece dentro da escola, tá? Que também, sejamos bem, fiquemos bem tranquilos quanto a isso, quando a gente está dentro da escola também é o que a gente consegue dar conta, é do que está dentro da escola.
O que está fora da escola e a gestão de política, a gente tem que pôr numa caixinha, colocar no SEDEX e mandar para quem tem que resolver aquilo. Né? Eu chamo isso de endereçamento. Tá? O que não me cabe, eu tenho que endereçar para quem cabe e cobrar dele. Não significa, né, brincar de que não, o que acontece fora da escola não me interessa. Me interessa sim, mas eu tenho que endereçar a quem tem condições de resolver. O segundo nível de gestão é o que eu chamo de gestão da unidade escolar. E aqui diretor e vice-diretor. Tá? Vou deixar neste caso em específico, e já me explico por quê. O coordenador pedagógico, né, o CP, não sei como é que ele se chama aqui na rede, CP mesmo, né, um pouco em stand-by agora, tirando dele essa gestão da unidade escolar. Tá? E o terceiro nível é o que eu chamo de gestão do ensino e aprendizagem. É o que o professor faz em colaboração com o coordenador pedagógico, mas é coordenar todos os tempos do espaço em que a aprendizagem acontece. Tá? Então, localizando esses 3 níveis de gestão, eu quero dizer que este nível de gestão estabelece também uma rede de relações humanas. Tá? E uma conceituação importante é a da corresponsabilização. Quando eu sou responsável por algo, significa que eu respondo por algo, não que eu sou culpado por algo. E quando eu trabalho numa perspectiva de corresponsabilização, nós respondemos juntos pelo aquilo que a nossa escola produz de resultado. Tá? Então, eu gosto bastante de discutir isso nesse esquema que está aqui para vocês. Tá? Então, a gestão de ensino, que é de responsabilidade dos professores, produz e garante as condições para que todos os alunos aprendam. E veja que eu coloquei todos em letra maiúscula. Tá? Todos é uma palavra que não admite exceção. Alguém que é professor de língua portuguesa? Professor de língua portuguesa, então me digam se eu estou errado. Todos é uma palavra que não admite exceção. Se eu disser, né, todo mundo pode fazer pergunta para mim, menos os corintianos, essa frase tem um erro de início. Né? Porque se são todos, terei eu que aguentar as perguntas dos corintianos também. Né? Sendo eu São Paulina, eu teria que aguentar todas as perguntas. Mas se eu começo a frase com todos, certo, professores? Não há possibilidade de, no meio da frase, eu criar uma exceção. Então, a gestão de ensino e aprendizagem, ela produz e garante as condições de aprendizagem de todos os alunos. A gestão da escola produz e garante as condições para que os professores façam esta parte do trabalho. Então, veja, o gestor da escola, o diretor e o vice-diretor produzem e garantem essas condições. O professor quer trabalhar fora de sala, ele produz e garante essa questão. O professor quer fazer uma análise para o ano que vem do livro que a gente está adotando, se é que isso é possível na unidade escolar. Vamos discutir. Quer discutir atividades externas para os meus alunos, quer providenciar um material alternativo para o ensino da geografia. Ou seja, o que o professor indicar como sendo condição para que ele possa, garantir a aprendizagem de todos, é de incumbência do diretor garantir. Tá? E as secretarias de ensino, os departamentos de educação, extra-escola, garantem as condições para que os diretores possam garantir as condições dos professores. Esta relação, em primeiro lugar, já exige uma postura de equidade, que é um conceito que eu quero trabalhar com vocês. Tá? Vou fazer uma afirmação aqui, tanto quanto provocativa, então se já quiserem me desenhar enforcadinha para depois mandar aqui para mim, podem mandar, né, sem problemas. E aí eu já vou dizer quem é o ator que eu acho que traduz, que é responsável pela inclusão, porque esse é o conceito que eu quero trazer, o da equidade. A equidade, ela é diferente da igualdade. Né? Se eu dissesse todos aqui serão tratados por igual, eu criaria as condições mais adversas e exclusivas possíveis, porque não somos todos iguais e não estamos todos aqui juntos na mesma condição. A equidade significa garantir que os diferentes sejam tratados diferentes, mas sem que eles se transformem em café com leite.
Vou dar um exemplo. Crianças com deficiência, normalmente dentro de escola, podem tudo e não precisam nada. Conhecem essa situação? Pode ficar fora de sala, pode deitar no meio do corredor, pode comer merenda fora de hora, né? Pode chutar o amiguinho, pode morder a professora, né? Mas ele não precisa ter caderno, ele não precisa usar uniforme, ele não precisa sentar na carteira, ele não precisa fazer a atividade que está todo mundo fazendo. É uma situação extremamente excludente, porque eles podem tudo, mas não precisam de nada, né? Não precisam responder ao ambiente onde eles estão. Tratá-los com equidade não significa obrigá-los a serem iguais a todos. E aí tem uma delicadeza de conceitos que eu vou me atrever a sugerir que vocês leiam um texto da professora Maria Tereza, que se chama O Fio da Navalha, né? Porque o conceito de equidade exige que a gente saiba quando igualar e quando diferenciar. E talvez esse seja, para a nossa prática dentro da escola, um dos maiores dilemas. Porque ou a gente tem a tendência a igualar tudo, ou a gente tem a tendência a diferenciar tudo. E não é desta maneira que a gente garante a equidade. Um outro desafio que o conceito de equidade nos traz, e aí eu trouxe aí a definição, né, a gente tem que ter um senso de justiça e de imparcialidade. Mas isso significa não generalizar as decisões, pelo contrário, é particularizar as decisões. Tá? A equidade, eu estava assistindo segunda-feira no canal da Futura, não sei se vocês têm acompanhado, eles estão com uma sériezinha agora que chama Escolas Inovadoras, vocês já viram? Tratam de modelos de educação do mundo inteiro, muito interessante, e de que eles dão preferência para escolas públicas, né, o que é interessante. E na segunda-feira eu peguei sem querer uma dos Estados Unidos, chama High Tech High. Dá para perceber que é uma escola pública que atende uma comunidade hispânica, porque metade dos alunos falavam espanhol, os outros falavam inglês, os pais também. Então, não é uma escola de um grande centro comercial, econômico. Não tá, duvido que esteja em Nova York. Eu perdi o comecinho do programa, mas pelo que eu entendi está no Texas, alguma coisa assim. E essa escola, a diretora, ela falou uma coisa que me chamou muito a atenção, porque ela usou o termo da equidade. E ela disse que, principalmente nas condições de disciplina, eles particularizam os atendimentos. O que dá a entender que não tem uma regra geral de comportamento. Cada aluno é tratado individualmente em relação aos comportamentos que apresenta em grupo. E vou dizer para vocês que a gente não precisa sonhar, né? Assim, as salas de aula, por exemplo, uma professora estava falando lá que a turma dela é de 54 alunos. E eu falei, oi? 54 já tinha desmembrado aqui, né? Estava dividida, porque eles trabalham só por projetos. E ela é professora, acho que seguindo um pouco essa tendência que parece estar vindo aqui do Brasil, né? De áreas de conhecimento, não por disciplina. Ela era professora de humanidades. Ela estava dividindo um projeto com os professores da área de exatas. Metade dos alunos estava fazendo um trabalho externo da escola e metade estava com ela dentro da sala de aula. E ela dizia assim, não é fácil, né? Porque alunos que estão lá fora, teoricamente, têm mais chance de dispersarem a sua atenção. E, obviamente, nessa faixa etária em que eles estão, 12, 13 anos, né? Há uma tentação maior ainda de dispersar na atividade que está lá fora. E ela diz, é óbvio que não. Mas a questão é a significância do projeto. Como o projeto faz sentido para os meninos, a chance de dispersão é muito pequena. Tá? E eu estou trazendo esse exemplo só para dizer que a equidade, ela é, de fato, o conceito que a gente tem que usar dentro da escola. Não é mais a igualdade. Né? A igualdade, me atrevo a dizer a vocês, ela tem que trazer o menino só para a hora da matrícula. Ele tem direitos iguais de matrícula. O acesso tem que ser respeitado pelo princípio da igualdade. A permanência com significado e com aprendizagem só vai ser garantida se a gente trabalhar com equidade. E isso talvez signifique prestar mais atenção nos alunos que aprendem menos. De fato, olhar para a escola inteira e ver os alunos que precisam de mais apoio são os que precisam de mais atenção. Esse é o princípio da equidade. Oferecer mais para quem precisa de mais. Não é
proporcionalmente inverso, oferecer menos para quem precisa de menos. É sempre mais para quem precisa de mais. E sempre o que o outro precisa na medida do que o outro precisa. Tá? E alguns precisarão de mais. Esse é o princípio da educação inclusiva. A pessoa que faz, para mim, né, todo o processo de educação inclusiva, de construção de um ambiente escolar inclusivo e que se pretende inclusivo, é o diretor da escola. Essa é uma afirmação minha. Tá? Por quê? Comecemos pensando que, para que a gente possa, de fato, criar uma escola em que o princípio da equidade rege a relação da gestão de aprendizagem, a gestão da unidade escolar também tem que se pautar pela equidade. Ou seja, a primeira ação do diretor da escola é garantir que todos os professores e todos os funcionários estão incluídos e têm direito à voz, e têm espaço, e têm presença e visibilidade dentro da escola. Sem este início, nós estamos fazendo uma gestão de educação inclusiva só no último nível de gestão, que é o da gestão de aprendizagem. E aí a gente deixa o professor sozinho dentro da sala de aula, tendo que resolver como é que ele ensina adição com reserva para alunos com ou sem deficiência, quando ele tem meninos com deficiência intelectual, surdos, cegos, etc, etc. E deixar a educação inclusiva apenas no âmbito da gestão do ensino e aprendizagem é colocar todos os louros e todas as culpas aí no professor exclusivamente. Se deu certo é porque ele conseguiu, se não deu certo é porque ele não conseguiu. Como eu disse, né, o princípio da corresponsabilização faz que eu, Luciana, como gestora da escola, seja corresponsável com o professor nos níveis de desempenho de todos os alunos que ele tem. Por quê? Sou eu quem garanto as condições de trabalho do professor. Né? Lembram da relação que eu estabeleci? Para o professor conseguir fazer com que todo mundo aprenda, eu, diretor, tenho que oferecer as condições de trabalho para todos os professores. E aí, essa é a minha provocação um pouco, de que a gente esquece, por princípio, que a primeira ação inclusiva do diretor é fazer com que todos os funcionários, trabalhadores e professores da escola tenham espaço de manifestação, pensamento e de opinião. Vai fazer uma festa, né? Muitas vezes a gente faz festa de sábado, né? Para repor aula, para arrecadar verba, é algo que a gente vive, né? Não tem jeito. Já pensou em chamar o pessoal da merenda, mesmo que eles sejam terceirizados? Já pensou em chamar o pessoal da limpeza para discutir qual é o melhor horário para a gente fazer uma festa, se a gente for fazer a festa de segunda a sexta? Já pensou em trazê-los para a reunião semanal pedagógica para discutir os projetos? Né? Dando um exemplo da minha própria prática, num determinado ano, o meu grande problema para a inclusão de uma menina cega na escola, educação infantil, fui diretora de educação infantil de escola pública, dessas que existem, acho que só lá na minha região tem 30 alunos por sala, né? Aqui em São Paulo tenho certeza que vocês têm 15, 18 alunos por sala. Lá onde eu trabalhei tinha 30 na educação infantil. Ah, é mesmo vocês? Eu tinha uma escola que eu acho que é feita para não dar certo, né, com 600 alunos de 3 a 4 anos, né? Era uma delícia. E a gente tinha crianças com deficiência lá dentro das salas, né? E num determinado ano a gente tinha uma menina cega, 4 anos de idade, etc., com um pavoroso suposto diagnóstico de psicose infantil, uma coisa pesada que veio junto com a menina, né? E, obviamente, uma menina que precisava ser tratada diferentemente, porque tinha toda uma questão ali com ela de adaptação àquele primeiro contato com o ambiente externo que não era a casa dela, né? E o meu conflito não foi com as professoras, foi com a menina da limpeza. Porque Daiane andava pelo pátio, e Daiane se acalmava com água. E Daiane tinha um timing. Era assim, a menina acabava de limpar o pátio, a Daiane entrava em desespero, tinha que ir no pátio e jogar água em tudo quanto era lugar, parecia combinado. Né? E o meu grande problema aquele ano, meu grande desafio para a inclusão, não foi a professora da Daiane, né, nem os outros 30 e tantos aluninhos, companheirinhos da sala, foi aquela menina da limpeza. E foi ali que eu comecei a construir um pouco esse conceito que eu tenho hoje,
de que como diretora, eu era responsável, sim, por chamar as meninas da cozinha, por chamar as meninas da limpeza, por chamar o tio do portão, o vigilante, para dentro da escola, para as reuniões pedagógicas e contar quem era a Daiane e o porquê que ela, sim, ela andaria pela escola em horários que outros alunos estavam em atividades dentro da sala de aula e que, sim, ela tinha questões bem particulares dela, de subjetividade, que a gente tinha que aprender a lidar com elas, que a gente tinha que, como um todo, dentro daquela escola, trabalhar para a construção da permanência com sucesso da Daiane dentro da escola. Tá? Então, se a relação é de corresponsabilização, eu sou diretora e eu respondo junto com você, professor, pelo desempenho do aluno, né, fica mais claro enxergar que o que o professor precisar para trabalhar é o diretor quem garante. Agora, o princípio de equidade exige que eu, diretora, garanta que todos os meus professores tenham espaço de pertencimento, que eles também estejam incluídos, por princípio, que eles se sintam bem, que eles possam, na reunião, dizer dos seus medos, das suas limitações, porque como é que eu vou convidar um aluno a ser aceito nas suas limitações se o meu professor tem pavor de, numa reunião pedagógica, dizer assim, eu precisava de ajuda com um fuso horário. Não lembro mais direito, queria que alguém me ajudasse, porque é um conteúdo que está chegando aí, eu não lembro mais como dinamizar esse conhecimento. Tá? Como é que eu quero que o aluno tenha espaço para trajetórias alternativas se eu, diretor, não garanto para o meu professor espaço para trajetórias de docência alternativas? E se eu não construo uma rede de relações com todos os funcionários, a inclusão fica sempre só no âmbito do pedagógico. E a gente sabe que a inclusão que a gente pretende não é a inclusão do pedagógico tão somente. O papel da escola é ensinar determinadas questões. Isso está dado também, não tenho problema de dizer isso. Nós temos um conteúdo de trabalho, né? Mas a gente tem que criar o ambiente inclusivo na escola, para todos que estão na escola. Quem aqui é gestor de escola? Tem algum gestor participando? Gestora, tem 3 colegas minhas. Né? Nós gestores também, agora, né, vamos mudar um pouco o disco. Eu também já trabalhei com equipes em que eu abri a porta da sala dos professores, que olhem só, né, estava fechada, e quando eu abri a porta fazia-se o silêncio. E eu falava, nossa, se vocês não estavam falando de mim, vocês iam começar, né? Porque não é possível, eu abri a porta de mim. Né? Tinha uma professora minha, cara de pau. Toda vez que eu chegava perto dela, ela falava assim, então, gente, aí põe açúcar e mexe. Eu falava, eu sou o açúcar, eu sou o doce, vocês estão me cozinhando de alguma coisa. Né? Eu que estou, né? É pra eu me mexer, o que vocês estão fazendo? Né? Mas é óbvio que estavam falando de mim. Né? E ela ainda tinha a delicadeza de deixar bem claro que estava falando de mim, mas que elas não iam me dizer que elas estavam falando de mim, né? Porque era, aí põe açúcar, mexe, tá tudo bem. Num ambiente como esse, se nem eu como diretora estou pertencendo, gente, como é que nós vamos construir o pertencimento do aluno lá na sala de aula, na relação? Porque a gente precisa caber nas relações. E não podemos esquecer que somos todos profissionais, né? As meninas estavam aqui dizendo que fiz 2 pós, 3 pós, a gente faz mesmo, né, gente? A gente vai acumulando uma série de coisas na formação continuada. Mas as relações que se dão dentro da escola são relações humanas. E é do escopo de responsabilidade do gestor mediar as relações humanas que acontecem dentro da escola. E criar ambientes inclusivos nesse sentido de todas as vozes de dentro da escola. Então ninguém precisa se manifestar, nem dizer, nem nada, mas para saber se uma escola é inclusiva, se a de vocês basta fazer uma análise rápida se vocês se sentem parte das equipes. Se vocês estão integrados, se todo mundo está. Porque o princípio de equidade, gente, ele desafia a gente. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Vocês conhecem o livro da Cláudia Werneck, que chama Quem Cabe no Seu Todos? Já leram esse livro? O livro da Cláudia Werneck começa com um teste de X, de alternativa. E ela é exatamente uma pergunta, quem cabe no seu todos? Então a pergunta é assim, quem você considera que pode participar do seu círculo social? E aí você vai fazendo X nas alternativas.
Então vem lá, vão respondendo mentalmente aí, né? Vendedora de acarajé. Você acha que tudo bem conviver com você? Marca um X. Professores, artistas de Hollywood, cantores, jogadores de futebol. Então, e aí a lista vem bonitinha até uma parte, assim, Coelhinho da Páscoa, Papai Noel, bem bonitinha, professora, até um momento. Aí começa assim, assassinos, homossexuais, umbandistas, evangélicos, presidiários, filhos de presidiários, pessoas com o vírus do HIV. E aí veio eu vou fazer uma confissão pública que diz que isso vai contar lá no juízo final, né? Então eu vou confessar aqui. No item pedófilo, a minha mão não foi. Não foi. Aí quando você vira a página, a Cláudia Werneck diz assim, deixou de marcar um X, então você não trabalha por todos. Porque todos, professores de língua portuguesa, me ajudem novamente. Eu não posso dizer eu aceito todo mundo, menos pedófilo. Então eu digo assim, eu aceito as pessoas que não são pedófilas, né? Começa a frase na construção correta. Eu sou diretora de uma escola. Eu tenho uma equipe. Eu tenho que garantir que todos, aqueles pelos quais eu tenho simpatia, antipatia, empatia, tolerância, respeito, admiração, raiva e amor, participem da escola e tenham direitos iguais. Porque se eu não garantir isso, eu não vou conseguir que o professor garanta que todos os alunos participem da sua aula. Tem um circuito de palestras que chama TED, vocês já assistiram? Já viram? Né? No YouTube, no YouTube tem bastante já coisa gravada. Tem um amigo Google ajuda a gente na vida, né? É só escrever TED, Rita Pierson, é o nome de uma professora norte-americana de escola pública, uma pessoa super simpática, ela fala lá seus 18 minutos no TED, e ela diz alguma coisa que eu acho muito bonita, até a tranquilidade com que ela fala. Ela fala assim, você não vai gostar de todos os seus alunos. E aquele aluno que você não gosta é aquele que não falta. Ah, vocês lembraram dos três já, né? Mateus, Felipe, Lucas, Tainá. Eu tenho uma coisa com Tainá, gente, que é impressionante. Tainá é o meu karma. O meu telão no juízo final vai começar assim, Tainás. Eu vou começar respondendo por ela. E aí a Rita Pierson continua, né? Então assim, eles não vão faltar, mas eles nunca vão poder saber que você não gosta deles. E esse é o desafio da equidade. Porque o nosso compromisso, principalmente nosso, gente, é com a escola pública e com a educação pública. E na escola pública e na educação pública, eu não escolho quem tem direito de aprender. Vai aprender aquele menino que eu não gosto. Eu não estou falando aquele menino que dá trabalho, que tem uns que são pimenta malagueta, que chega no final do ano e fala assim, infeliz, que pena que você vai embora. Você me atormentou, mas eu gosto de você. Não estou falando desses. Eu estou falando desses que a gente fica no portão e fala assim, você veio, que bom, entra. Conhecem, né? Conhecem, né? Lembraram de mais uns 5 Mateus aí, né? Luiz Felipe também é bom. Tem uns nomes que são em Lucas, né? Lucas é Pedro, Henrique. Os Ricardinho, olha, pra mim é Tainá, Carol e Daiane. Eu não sei se tem alguma Carol, Tainá ou Daiane aqui. Ai, desculpa, Priscila. Se ela estivesse na minha escola, ela seria... Mas enfim, meninas e meninos, queridos colegas de trabalho. A grande questão é que o princípio de equidade nos desafia humanamente a lembrar qual é o compromisso que nós temos com a educação pública do outro. E tem aluno que a gente não gosta, tem situação de subjetividade que para mim é difícil de conviver. Agora, no meu Facebook, na minha festa de aniversário, eu aceito quem eu quero. No meu exercício profissional, e aquele aluno que menos aprende, que mais falta, que menos traz material, que mais chega atrasado, que é mais sem educação, que é mais agressivo, é esse que o princípio da equidade precisa olhar. E nesses que mais dão trabalho, com certeza estão os meninos com deficiência e as meninas com deficiência.
Tirando o surdo, porque surdo não sei porque não dá trabalho, né? Porque surdo como fica quieto. É verdade, gente, essa é uma coisa triste. A própria comunidade surda fala disso, né? De como eles entram nas escolas e ficam sentados no fundo, e como eles não interagem, eles dizem isso, né? Eles são invisíveis dentro das salas, quando eles não estão em processos reais de inclusão, com chances de comunicação. Né? Agora, o menino que sai da sala, que grita, que chuta, que morde, que baba, né? Esse que desafia, é esse que o princípio da equidade me desafia a trabalhar com ele. Agora, se eu, professor, estou sozinho dentro da sala de aula, tendo que dar conta disso, eu não tenho como garantir as minhas condições de trabalho. Concordam comigo? Quando eu estou dentro da sala de aula, eu tenho certeza que eu preciso de uma parceria externa. Eu preciso de alguém fora da sala de aula que me ajude, não a dar aula, mas a ter as condições para dar aula. Isso é corresponsabilização. E é aí que o coordenador pedagógico entra. Porque o gestor da escola, ele vai gerir verba, ele vai gerir patrimônio, ele vai gerir até a minha vida profissional, que ele vai garantir que o meu tempo de serviço está sendo registrado, ele vai garantir o registro de vida do aluno, né? Ele vai garantir compra de material, diversificação de compra, ele vai garantir manutenção, reparo, aquisição, uma série de coisas que são para a ação pedagógica. E o coordenador pedagógico, aí sim, especificamente aparece para cuidar da gestão das questões de aprendizagem daquele menino. Tá? Quando não tem o coordenador pedagógico, várias vezes, não sei vocês aqui, né? Eu já trabalhei várias vezes em equipe. Né? Eu não tinha vice, eu não tinha coordenador, então eu tinha que ver o ralo que entupiu, a grade que furou, o rato que apareceu na ratoeira, o professor que tirou licença e a professora que queria saber como é que ela poderia trabalhar folclórico na sala dela com a menina cega que estava lá matriculada. Tá? Se a gente tem o trio gestor, a gente divide um pouco essas tarefas. Tá? Então, o que eu estou dizendo, eu já tenho meu tempo encerrado, é que a ação gestora, ela é a proponente dessas condições de inclusão de todos. A inclusão começa com os funcionários, professores, e aí ela pode culminar em melhores condições de escolarização de todos os alunos. Tá? Em relação às questões práticas, o que eu faço, então, eu como diretor e eu como professor? Eu estava até comentando com a professora Maria Tereza, eu tenho feito um trabalho agora junto ao Estado do Espírito Santo e do Piauí, junto com as redes, né? E fiquei mais tranquila de afirmar isso. Eu acho que esses três modelos de relação pedagógica dentro da escola são vitais. Monitoria e tutoria entre alunos, entendendo a diferença entre monitoria e tutoria, né? Tutor é você pegar um aluno e deixar ele responsável pelo processo todo de permanência com qualidade de aprendizagem de um outro aluno. Monitoria é pegar os alunos que já alcançaram determinados níveis de desempenho escolar e fazer com que eles ajudem na mediação pedagógica que o professor faz dentro da sala de aula. Tá? Monitoria e tutoria entre alunos. Monitoria e tutoria entre professores. Professor, o senhor que tem mais experiência com isso, pode, por favor, dialogar com aquela outra professora que está com dúvidas? O CP não precisa ser onipresente, onipotente, onisciente. Né? Ele também precisa saber mobilizar conhecimentos que estão na equipe. Aquela professora sabe o que aquela ainda não aprendeu. Então, eu promovo o diálogo entre as duas. Tá? E monitoria e tutoria entre professores e alunos. Né? Que é um modelo de apadrinhamento, de acompanhamento, para as escolas que são possíveis de construir modelos de contraturno, de reforço escolar, ok. Se não há possibilidade do contraturno, essa monitoria e tutoria entre professores e alunos é uma sugestão que eu deixo para vocês. Ok? Agradeço a atenção. Vou aproveitar que a professora Cláudia chegou, vou ficar quieta, não vou falar mais. Bota açúcar e mexe. Hã? Aí é isso, para terminar, é aquele açúcar e... Ah, bom? Gente, obrigada pela atenção, obrigada pela... Podem ter e-mails de vocês, que eu adoro responder e-mail, tá? Então podem colocar e eu respondo para vocês com certeza. Fico à disposição depois para as perguntas que quiserem fazer. Obrigada.